Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas como que você conseguiu fazer isso? Aí eu viro e falo, velho, parece que tudo na minha vida me preparou pra esse momento, porque eu fui aprendendo aqui e aqui um pouco. Não seria possível outra pessoa fazer igual eu fiz, porque ela não viveu tudo, ela não sabe tudo e conseguiu conectar as pontas do jeito que eu fiz. Muitas marcas que a gente trabalha estão ali na nossa camisa. Só que uma próxima que vai entrar em breve é Astro, que é uma marca desenvolvida dentro de casa, que a gente pode impulsionar, alavancar com os nossos creators, Coringa é sócio, e se isso der certo, o valor capitalizado ali vai ser muito maior que um cheque de patrocínio. Teve uma onda que você se beneficiou muito, que foi a do Free Fire. Sim, foi o maior jogo mobile de todos os tempos, assim, no Brasil. Era um gênero batido, que era o Battle Royale, um jogo de qualidade duvidosa, né, ruim, mas num mercado brasileiro onde ninguém conseguia jogar os jogos de melhor qualidade por não ter um celular muito potente, né? O todo sempre tem que ser maior do que uma pessoa. Não tô falando, em questão de número ou de tudo mais, mas de reputação, de estrutura e de consistência. A marca tem que ganhar, porque é o único jeito de você deixar legado. Hoje é um episódio especial do Sunday Drops e eu tenho a honra de receber aqui Bruno Playhard, fundador e CEO da Loud, uma pessoa que já viveu muito, mesmo sendo jovem. Bruno, prazer. Obrigado por ter vindo ao Sunday Drops. Cara, brigadão pelo convite, Lucas. Cara, esse programa aqui pra mim é referência já. Eu vi os convidados recentes aí e é no mínimo uma honra poder ser convidado pra falar no mesmo lugar que pessoas tão ilustres já passaram, cara. Então, brigadão pelo convite. Pô, a honra é minha e hoje vamos contar um pouco dessa história, né? Como um garoto de Viçosa chegou onde chegou hoje, liderando uma das empresas mais inovadoras de conteúdo e game, não só do Brasil, mas do mundo também. Então tem muitas inflexões nessa história. Você começou com moderando comunidades no Orkut. Certo. Nas redes sociais, sim. Foi a primeira vez que eu me lembro, assim, tendo contato com redes sociais. Você já enxergava como trabalho isso na época? Não, não, não. Pô, nessa época eu era tão novo. O primeiro contato que realmente eu tive com a internet, né, foi porque, cara, eu tinha um computador em casa desde muito novo, porque meu pai era professor universitário, e aí ele tinha o computador para trabalhar e eu fazia questão de ficar fuçando ali, tentando descobrir alguma coisa para fazer. E aí eu comecei a gostar muito desse mundo digital desde muito novo. Eu tenho foto com, cara, 3, 4 anos na frente de um computador, assim, tentando entender alguma coisa, mexendo ali no Paint ou na calculadora, fazendo alguma doideira. E aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa divertida ali para fazer. Então eu jogava, é claro, mas eu gostava de fazer coisas bizarras como copiar um DVD para um amigo meu para ele instalar o jogo que a gente comprava na feira e ninguém sabia, mas quando eu ia, tipo, eu fuçava, eu descobria, eu pesquisava, eu entendia como fazer aquilo. E aí eu fui crescendo dentro desse mundo da internet, até quando eu descobri os sites, então os blogs, os fotologs. E aí eu fui entendendo que além de ter algo legal para fazer no computador ali, tinha algo legal que eu conseguia conectar as pessoas. Então, pô, meus amigos da escola, todo mundo acompanhava o fotolog do outro, só que ninguém sabia mudar a cor do fotolog. Então eu tinha que ir lá e ajudar a rapaziada. Aí tiveram isso dos jogos também, que, pô, lá na época, como eu tinha acesso à internet mais rápida da cidade, que era da faculdade que meu pai dava aula, eu ia lá, deixava baixando um monte de jogo e distribuía para os meus amigos. Então eu era meio que esse ponto de contato aí no mundo mais digital. E aí o Orkut veio bem depois aí nessa história. E é legal que um traço em comum de muitos empreendedores que a gente entrevista aqui é a curiosidade, né? Curiosidade explica, é quase que uma variável que a gente consegue mostrar alguém que vai ter sucesso no futuro. E dá pra ver claramente nesse começo de história quanto a curiosidade foi um traço na sua vida. E você foi, a internet continuou a evoluir e aí veio o Orkut e você começou a moderar comunidades lá. Foi essa época, basicamente, como eu já tinha um certo contato com os blogs, né, que era o principal da época, então eu acessava o Mirk ali, eu tinha um grupo de amigos que era muita gente que era dono de blogs também, aí blogs de notícia, traduziam notícias, coisas desse tipo. Eu tinha 13 anos. E aí eu comecei a conhecer e entender as redes sociais. Aí na época chegou o MySpace, aí tinha ali o Orkut. O Orkut foi o que bombou no Brasil mais, né, antes de tudo. Na época, eu entrei lá e falei: "Cara, como é que eu faço, tipo, um blog aqui no Orkut?". Aí as comunidades começaram a ficar muito conhecidas, mas as comunidades até então não eram, na minha visão, assim, tão comunidades. Ou era uma frase que todo mundo se identificava e seguia aquilo por conta disso, ou era então para zoar alguém do seu círculo mais pessoal, Uhum. você criava uma comunidade, quase que um grupinho daquela pessoa, né. Só que eu percebi que com o tempo o Orkut começou a ser um lugar ali onde pessoas com interesses em comum estavam se conectando nessas comunidades. E aí eu falei: "Cara, vou começar a moderar algumas".
vou criar algumas que têm temas diferentes em comum, então eu amo viajar, eu gosto de férias, e aí o pessoal ia lá e comentava: "Pô, viajar para onde? Tirar férias, qual que é a ideia?". E isso foi ficando bem interessante. Só que com o tempo eu fui criando tantas comunidades que elas começaram a explodir. Claro que as que explodiam mais eram as mais engraçadas, mais relacionáveis para todo mundo. Então naquela época a maior comunidade que eu tinha mais de 1 milhão de membros, já naquela época, era "Eu sei a tabuada do 1". Todo mundo sabe a tabuada do 1, então eu coloquei isso de título, e mesmo investindo muito tempo moderando as outras, essa foi a que mais estourou, então foi quase que um meme, assim, na época. Nas outras, você teve alguma dessas comunidades que você conseguiu ganhar dinheiro? Então, na época, cara, a realidade é que eu não me importava. Então, no começo dos blogs ali, eu queria entender como funcionava a monetização só para entender mesmo, porque não era como se eu quisesse ganhar dinheiro com aquilo ou se parecesse tão fácil, até porque eu não tinha nem conta no banco, não Uhum. era tão fácil a bancarização, né, de um jovem de 13, 14 anos para receber em dólar ou AdSense, para mim era quase que impossível. Se eu fosse explicar aquilo para o meu pai e para minha mãe, ela ia falar: "Pô, é algum golpe que você está sofrendo aí na internet, fuja disso". Então eu comecei a entender depois, no Orkut eu já estava um pouco mais velho, e eu sim ganhei algum dinheiro, então eu fazia algumas publicidades, né, eu criava alguns tópicos ali, deixava os tópicos em destaque no topo da comunidade. "Ah, como que você fazia isso? Você fixava o tópico no topo?". Não, na época você tinha que responder nele, ele ia para o topo, e aí quando ele começasse a descer, você apagava o último comentário, respondia de novo, e aí ele subia. Então tudo isso que eu fazia era um jeito de buscar atenção, né, espaço de mídia no Orkut, que era extremamente amador, chegava a ser bizarro, assim. Tanto que essas comunidades cresceram muito devido ao amadorismo do Orkut de não ter um filtro de spam muito claro. Então, junto com alguns amigos, a gente desenvolveu uma ferramenta que ela mandava mensagem automática, o scrap lá do Orkut, para todo mundo que seguia uma comunidade ou era amigo de uma pessoa. Então a gente fazia isso e eu sempre divulgava as minhas comunidades ali. "Pô, você ama viajar? Você gosta de férias? Entra nessa comunidade que a gente troca muito assunto", fazia um copy bem orgânico ali, né, com 14 anos, 15 anos de idade, e a galera ia entrando. Nessa época eu não tinha um serviço, um produto para oferecer usando essa ferramenta, então a gente burlava ali os bloqueios de spam, de verificação ali de mensagens no Orkut para divulgar minha própria comunidade. Então era uma época bem maneira, assim, meu grupinho ali da internet. Teve algum princípio que você aprendeu nessa época, que você traz até hoje sobre a internet, sobre as pessoas? Nessa época, cara, eh, eu acho que tudo que eu fui fazendo foi me dando alguns insights que eu vou levando e vou carregando isso. Mas no Orkut em si, o principal que eu vejo ali foi o senso de pertencimento a um grupo, fazendo a mesma coisa, como que isso me ajudava. Porque por mais que eu era muito novo, não era tão fácil a gente acessar a informação de tipo, ah, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Mas como eu tinha um grupo ali de pessoas que eram donos de outras comunidades e que ficavam o dia inteiro tentando evoluir, aprendendo aquilo, para mim ficou muito fácil me desenvolver também. Então eu estava inserido em um grupo com interesses em comum, que por mais que a gente tivesse espalhado pelo Brasil, a gente se ajudava. E até hoje eu não vejo que isso muda muito, porque não importa se eu estou num grupo de founders, ou de empreendedores, ou de creators que estão desenvolvendo produtos, cara, se você está bem, tá com pessoas legais ali ao seu redor, você vai se desenvolver muito mais rápido. Então, eu acho que isso veio lá da época do Que Orkut. legal, lembra muito até a história do MrBeast, né, de toda Ah, aquela sim, sim, galera. sim, sim. E aí, depois veio outra grande onda das redes sociais, que foi o Instagram, e você foi um dos pioneiros nessa onda também, você criou uma página, teve sucesso, só que você optou por trabalhar com social media de uma empresa. Conta mais sobre essa experiência e o que você levou dela também. Cara, na época do Orkut, comecei a ganhar algum dinheiro ali, e aí quando o Instagram chegou no Brasil, eu criei uma página, eram páginas dark, né, na época, então criava conteúdo sobre um tema em comum. Como o Instagram estava chegando ainda no Brasil, era no nível de nem ter sido lançado para Android ainda, era só iOS lá no início. E aí eu consegui criar as comunidades que começaram a ser ranqueadas e crescer muito mais rápido. E aí, uma comunidade se destacou tanto, né, uma página ali do Instagram se destacou tanto, que eu recebi uma oferta de uma empresa de suplementos, de suplementação, e falou: "Velho, o trabalho que você faz é muito bom. Você quer vir criar conteúdo aqui, pra mim?". Aí eu olhei, eu falei assim: "Pô, faz muito sentido", porque o Instagram não pagava. Na época, era muito difícil você querer monetizar através de publicidade. A gente tá falando do primeiro ano do Instagram no Brasil, então era, tipo, muito, muito quando tudo era mato. E eu falei: "Cara, eu vou". E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, tinha minha página, tinha esse trabalho, comecei depois meu canal do YouTube de games mobile, que aí foi tudo mais ou menos no mesmo ano. Eu tive que escolher algumas coisas para deixar para trás.
E aí uma delas foram as minhas páginas do Instagram, eu parei de produzir lá. E teve uma inflexão que foi um momento determinante na sua história, que foi o momento que você começou a colocar sua cara no conteúdo. Eh, Pô, isso daí aí mudou o jogo. mas por que você decidiu colocar a cara? Você estava frustrado? Você viu o tamanho da oportunidade? Tipo, como o Bruno estava sentindo naquela época até tomar essa decisão? Na época que eu vi que os primeiros criadores do Brasil estavam tendo muito sucesso botando a cara, aí eu falei: "Pô, o jogo é esse agora". E aí eu tive que me adaptar de alguma forma. Até então, antes, as comunidades no Orkut, os blogs, ainda era comum você produzir conteúdo, formato de texto, e não era tão necessário para ter um destaque, uma proeminência ali, você botar a cara. Mas quando começou a primeira geração dos youtubers ali, e que me prenderam muito, eu sempre fui totalmente nativo das redes, então eu consumia tudo, temas de nichos de jogos, tecnologia. Cara, e aí eu percebi que esses creators, os youtubers, estavam crescendo demais. Aí eu falei: "Pô, beleza, acho que o YouTube é o futuro". Comecei a produzir sem colocar a cara, então eram vídeos mais gravando a tela do jogo e a minha voz por cima. Qual jogo, geralmente? O primeiro jogo era o Clash of Clans, era o primeiro jogo mobile que estourou no Brasil. Eu entrei ali porque eu assistia muito conteúdo, só que só na gringa, não tinha no Hum. Brasil ainda ninguém produzindo. Aí eu falei: "Cara, eu acho que com o que eu conheço de redes sociais, com o que eu conheço de saber editar vídeo, ser curioso, né, igual você falou, aqui no computador, de aprender a fazer uma miniatura, aprender a fazer um SEO para os meus vídeos, eu acho que eu vou conseguir fazer bons conteúdos, não tem ninguém no Brasil, então a régua tá bem lá embaixo". E aí eu comecei e teve um resultado muito positivo, cara, os números começaram a aparecer, só que muita gente começou a pedir: "Pô, mostra o rosto, revela o rosto". Existiam alguns influenciadores que não mostravam o rosto na época, mas quem tinha mais destaque mostrava o rosto. Aí eu falei: "Cara, vou ter que mostrar", por mais que eu fosse extremamente tímido. Destravou quando você mostrou o rosto? No início foi muito difícil, então é uma coisa que eu falo e a galera não acredita. "Pô, PH, você realmente era tímido quando você começou a produzir conteúdo?". Eu era o mais tímido, tipo, na escola, cara, era muito comum, eu tinha meu grupinho de amigos, mas assim, eu apresentar um trabalho na frente da escola, pô, já dava aquela travada. Cheguei na faculdade para conhecer a galera que eu nunca tinha trocado ideia antes na vida, beleza, muito difícil também para mim. Então, sempre fui um cara mais ficar no computador, mais fechado, introvertido, não sou tão carismático assim. E aí, falei: "Vai ser muito complicado gravar um vídeo filmando meu próprio rosto". O primeiro foi muito difícil. Só que com o tempo, cara, cada um que você faz, vai ficando mais fácil, você vai entendendo que, pô, é tranquilo, você vai entendendo qual que é a dinâmica ali de falar para a câmera, e aí com o tempo, hoje em dia eu não tenho mais nenhum problema em fazer palestras, né, então, a gente estava falando antes de começar aqui, pô, você pega um Web Summit hoje, que às vezes vão ter 2.000, 3.000 pessoas, falar ali, apresentar em inglês, é algo que antes eu não me via fazendo, só com a produção de conteúdo que eu destravei, assim, essa chave, e me ajudou na vida profissional de uma forma muito mais absurda que eu imaginava, sabe. Agora é um bom momento para interromper para falar de um grande amigo do Sunday Drops, que é a OnFly. Através de uma solução baseada em muita tecnologia e software, ela consegue trazer economia, controle de processos e uma experiência muito melhor tanto para quem está viajando a trabalho quanto para a empresa que precisa controlar esse gasto. Se você quiser saber mais, acesse onfly.com.br ou o link que está aqui nos comentários. E PH, deixa eu tentar equacionar uma pergunta, tá? Porque você falou um aspecto interessante aqui que você falou sobre jogar o jogo. Você Uhum. falou assim: "Pô, esse era o jogo da época, você precisa jogar o jogo". Do outro lado, eu estava escutando uma entrevista sua, e você traz um ponto que até me fez refletir por alguns dias, que foi sobre você trata sobre como você estava produzindo conteúdo, você fala assim: "Pra produzir conteúdo na internet, eu vi que tinha muita coisa igual, então eu tentei fazer algo diferente". E aparentemente esse foi um traço na sua trajetória e na sua jornada também. Como fazer algo diferente do que está sendo feito e também jogar o jogo, como esses 2 conceitos se juntam e são importantes para um criador crescer, para alguém prosperar? Ah, no final do dia, eu acho que é o mesmo conceito, assim, porque igual eu citei o exemplo do jogo que eu comecei a produzir aqui no Brasil. Era diferente para o Brasil, mas lá fora eu já estava vendo o resultado. Então eu trouxe algo que estava provado para o público americano e coloquei no mercado que ainda estava carente. Então eu acho que eu entendi como antecipar as tendências buscando referência em outros mercados. É isso que todo mundo acaba fazendo hoje, porque o Brasil acaba replicando esse comportamento tanto de consumo e nas mídias e nos games não é tão diferente. Então isso é um pouco da parte de saber jogar o jogo, mas ao mesmo tempo tem hora que tem que ter o feeling, assim. Então quando você percebe um início de um comportamento de manada para uma nova rede social, um novo formato de conteúdo, vídeo curto, vídeo longo, é live, é TikTok, vai ser shorts, você tem que entender, você tem que saber testar. E ao mesmo tempo eu sempre
testei muito rápido e vi, pô, deu certo, deu errado. Se deu certo, vamos continuar fazendo. Se deu errado, talvez valha a pena testar outra coisa. Então eu acho que ser criador de conteúdo vai um pouco além de ter boas ideias, escrever um bom roteiro, de ser criativo, mas tem que entender quais são as ferramentas e a tecnologia que está embarcando tudo isso, né? Mas sabe um ponto que eu de vez em quando eu me pego pensando? É assim, que é sobre insistir e persistir. Uhum. Porque o pior resultado que você tem de um experimento que você faz é ter um resultado medíocre, assim, meio, não foi nem tão bom, nem tão ruim. Então, porque você fica na dúvida: "Pô, será que eu preciso mudar algo na história? Ou será que tem alguma coisa?" Porque quando é ruim, você fica claro também, e Aham. quando é muito bom, é também. Então, às vezes, eu fico na dúvida, porque às vezes na internet tem essas histórias daquele podcast que o cara tá fazendo desde 2016 Sim. e breakout em 2024 quando a coisa acontece, mas eu vejo que às vezes a lógica é meio diferente, né. Isso é um ótimo ponto, assim. Quem trabalha, pelo menos com a produção de conteúdo, a minha percepção é: maioria da galera vai desistir antes de dar certo. Então, por isso que a percepção de que é muito difícil, ela acontece e ela é comum. Mas a maioria dos casos, se a pessoa está disposta a permanecer por tempo suficiente tentando e ajustando a rota, né? Claro que você não vai tentar durante uma década fazer a mesma coisa e esperar que aquilo vai dar certo. Vai ter algum momento de inflexão ali, vai ter alguma coisa que você fez que vai ajustar a rota. Nesse tempo todo, você precisa estar sempre ajustando a rota. E aí o sucesso, na maioria das vezes, vai acontecer. E eu conheço, tipo, poderia estar citando aqui, mas muitos casos de creators ou pessoas que ficam, às vezes, 5, 6, 7 anos e aí percebe que ajustou uma coisa e deu super certo. Poderia ter percebido isso antes, mas às vezes a galera se acomoda em fazer a mesma coisa e acha que está indo pro mesmo caminho, mas não tá. E você teve uma onda que você se beneficiou muito, que foi a do Free Fire. Sim, foi o maior jogo mobile de todos os tempos, assim, no Brasil. E o que você fez quando você avalia hoje de trás pra frente, pra conseguir surfar essa onda bem? Eu acho que volta sempre no mesmo ponto, assim. Então, pensa lá, eu, Bruno PH, estava fazendo vídeo de jogos mobile, na época era o Clash Royale, né? Então, era um jogo que veio e estava muito conhecido. Comecei a perceber um público muito grande falando sobre o Free Fire, que era um novo jogo. Então, a galera começa a comentar no meu vídeo, pô, joga isso. Eu começo a entrar e ver canais pequenos crescendo num ritmo mais acelerado que o meu canal. Eu falo, calma aí, esse ambiente desse conteúdo tá permitindo uma galera, tipo, breakout total aqui dentro, da comunidade, aqui dentro da plataforma. Deixa eu entender como que eu consigo me posicionar nisso. E aí eu faço, pô, um vídeo, outro, começa a ver que a performance desse vídeo já supera o vídeo que eu tinha como padrão nas minhas redes. Então isso é um sinal claro de que eu preciso me adaptar. Não é porque eu gosto, eu tenho um carinho pessoal, eu amo mais o outro jogo. É só porque o comportamento da galera da comunidade tá me levando para um outro caminho. E como tudo tá dentro do meu tema, que era games mobile, jogos, para mim fez todo sentido ir para lá, né, cara. E eu fui bem no começo, porque se eu tivesse esperado muito, aí já teria saturado, né, o número de influenciadores ali para se apropriar depois disso ia ser muito difícil. Cara, eu acho isso fenomenal, assim, porque, antes você jogou Clash Royale, você também fez vídeos, acho, Clash of Clans e outras coisas, e é uma coisa que acontece muito com os empreendedores. Se você olha a história, por exemplo, do iFood, a Hum, história da Movile, é alguém que estava desenvolvendo jogos para mobile desde 2000, desde 97, para ser mais exato. E o breakout aconteceu com o iFood em 2012, mas basicamente todo o conhecimento que a pessoa teve focando em focando em criar algo para a experiência da pessoa usando o celular, transformou por completo e tudo compound para o momento que chegou ali em 2012, que é basicamente o que você fez também. Você estava preparado pelas outras experiências antes. é exatamente isso. Eu falo isso muito, cara. É até curioso você trazer. Mas às vezes as pessoas perguntam: pô, mas como que você conseguiu fazer isso? Não é um iFood da vida, né? Mas assim, como que você conseguiu fazer isso? Aí eu viro e falo: velho, parece que tudo da minha vida me preparou para esse momento, porque eu fui aprendendo aqui e aqui um pouco. E eu falo tudo mesmo, desde até da graduação que eu fiz lá na faculdade federal, o intercâmbio que eu fiz, eu tive a oportunidade de morar fora, de graça, observar um pouco o mundo, começar a fazer vídeo de jogo de celular. E de onde que surge o empreendedorismo? Cara, tudo isso foram me trazendo habilidades que foram, igual você falou, compounding para eu entregar o que hoje eu consegui entregar. Não seria possível outra pessoa fazer igual eu fiz, porque ela não viveu tudo, ela não sabe tudo e conseguiu conectar as pontas do jeito que eu fiz. Então, eu acho que é normal. Quando a pessoa acerta alguma coisa, ela vai perceber que era para ela fazer aquilo naquele momento. Em 2019 você fundou a Loud. 2019. Como veio a ideia do nome? Basicamente, um pouco do raciocínio foi o seguinte: a gente queria fazer essa marca que representasse, né, um grupo, o lifestyle, o conteúdo e também tivesse relação com os jogos. Então a gente sabia que a gente ia competir.
Só que no final do dia a gente queria que fosse uma marca que fizesse barulho, que o pessoal visse a gente, que eles ouvissem a gente, que percebessem que a gente existe. Então, um nome que resumiu isso muito bem, a gente queria um nome curto, forte, internacional, a gente colocou Loud. E aí, tipo, pô, o objetivo era fazer barulho. E no início a gente nem sabia se a gente ia conseguir, mas no final eu acho que a gente conseguiu. É uma autoprofecia o nome. E por que você fundou a Loud? Então, bem legal, porque depois de ter produzido conteúdo por quase, sei lá, 6 anos, eu já estava com, sei lá, no meu canal mais de 11 milhões de seguidores, em todas as minhas redes uns 25 milhões. E eu tinha produzido muito vídeo, eu tô falando de milhares de vídeos, vídeos longos, não é vídeo de 1 minuto, né, que hoje em dia é um corte, uma legenda e o vídeo tá no ar. A maioria dos vídeos eram 12 minutos, 15, eu editava, eu fazia as miniaturas, então a gente tá falando de anos de trabalho sem férias, sem final de semana, era vídeo todo dia e às vezes até mais de um. Você acha que você trabalhava quanto? Cara, era não Quantas tinha horas? não tinha pausa, era tipo toda hora, assim, toda hora que eu não estava ou na faculdade, enquanto eu estava ali me formando, ou me alimentando, eu estava sentado no computador gravando, pesquisando, estudando, então era normal eu ir dormir 3, 4 da manhã, final de semana estava fazendo a mesma coisa, então não tinha hora, assim, era ilimitado. E aí, cara, eu fui percebendo que era muito legal, estava dando um super resultado, mas sempre penso: "Qual que é o próximo passo?". No início, era muito bom para ser verdade, então eu comecei a pensar: "Beleza, qual que é o próximo passo e o que que pode dar errado?". E aí você começa a perceber umas coisas, tipo, um criador de conteúdo, por mais que ele esteja no auge dele, ele vai sofrer de algumas coisas. Se um dia ele quiser tirar uma férias, né, aí você perguntou: "Trabalhava quanto por dia?". Se eu quisesse tirar 30 dias de férias, eu me sentia refém do algoritmo, do consumo, das plataformas, ia ser muito difícil, pelo menos na minha visão, continuar competindo com a galera que estava postando todo dia. Então eu falava: "Não posso parar". Eu pensava: "Pô, não vou poder parar nunca, então?". E ao mesmo tempo eu pensava: "Tá, e se eu for forçado a parar? Se eu sofrer um acidente, não consigo mais falar, me comunicar, ou se um dia eu ficar velho e não quiser mais jogar joguinho de celular, o que que é o próximo passo? O que que eu construí aqui de", sei lá qual que é a palavra, legado, equity, o que é que você queira chamar. Aí eu falei: "Velho, eu tenho que começar algum projeto que anda sozinho, que caminha com as próprias pernas, que tem pessoas, que existe uma operação, que existe uma receita que não depende de eu estar na frente da câmera gravando". Eu fui testando algumas coisas, participando de outras, alguns MVPs ali deram errado. Em 2019 veio a Loud, que foi, pô, uma união de vários fatores ali, de conhecer pessoas certas, do momento certo do mercado, para a gente começar o que foi o projeto que me alavancou, assim, me tirou do patamar só de creator. Toda empresa de creator, eu sinto que ela tem uma característica, que ela é quase uma holding, né, então Hum, ela tem diferentes linhas de receita, diferentes linhas de negócio. E eu sinto que a Loud, e aí você vai me corrigir ao longo da aham, conversa se eu estiver errado, mas ela tem 3 linhas principais hoje, uma é o esportes, é o gaming competitivo, o outro é uma agência de influência verticalizada, você tem parcerias mais profundas do que uma agência de publicidade só, e terceiro tem essa questão das parcerias até da Astro que tá aqui. hum. Então, vamos começar falando um pouco de esportes, assim, qual o momento desse mercado hoje? Legal. Cara, dentro desse ecossistema que a gente trabalha hoje, o esportes eu diria que é um funil de aquisição. Então ali está a atenção, assim. Da mesma forma com que o futebol sempre foi para as mídias tradicionais, para captar dinheiro de anunciantes ali nos intervalos, existem novos IPs, que são os torneios de games ou assistir um streamer, e para a gente foi muito disso. Da mesma forma com que o Flamengo construiu uma marca, cara, centenária, baseada em futebol, né, que é um esporte tradicional, a gente acha que é possível construir uma marca da nova geração baseado em IPs da nova geração. Então o esportes é assim que a gente vê. E qual o momento desse mercado hoje, né? Eu enxergo aqui de fora que foi um mercado que teve um crescimento e, e teve todo aquele hype que eu acho que boa parte das empresas de tecnologia viveram também. E hoje passa por um momento de reavaliação e tudo mais. Tem o FaZe Clan, tem algumas empresas que ficaram públicas e caíram. Como Aham. é que você está vendo hoje esse momento e como é que você está enxergando os próximos anos? Então, eu acredito muito no esportes como esse grande, chamariz de atenção do público. Se a pessoa vê isso como um negócio, ela vai entrar na mesma discussão do futebol. E no futebol, comparado ao esportes, vamos entender por que que não é tão bom assim, por que que os times sempre estão em dívida e às vezes um time ali acaba faturando muito, que ganha todas as competições, tem os melhores jogadores e mesmo assim às vezes tem uma grande empresa por trás injetando dinheiro. Mas nos esportes, basicamente é o seguinte: para você ter o melhor time, você tem que gastar mais dinheiro. Só que gastar mais dinheiro não quer dizer que você vai ganhar tudo. Então, se você não ganha as premiações ou consegue captar os patrocínios, você fica no prejuízo. E além disso, se você ganha tudo, é muito fácil você perder os jogadores que te ajudaram a ganhar tudo, porque vai vir um time lá de fora e vai oferecer muito mais dinheiro, em dólar ou em euro. Então você
se mata para garimpar, para treinar, fazer uma base forte, para talvez nem ganhar e talvez perder seus jogadores ainda. Então acaba que é um modelo que não para tão de pé assim, de maneira sustentável, mas não deixa de ser super importante para quem quer construir uma marca. Lá fora, as empresas que tentaram, né, olhar para isso como se fosse, é a próxima NBA, a próxima MLS, vai demorar um pouco ainda, porque a própria estrutura das ligas é bem diferente com o que as outras franquias de esportes tradicionais têm, né? A gente não tem direito de broadcast para comercializar e ganhar muita grana. A gente não tem direito sobre grandes contratos de jogadores que quando vem para a liga, todos os times ganham. A gente não ganha percentual de receita do sucesso da bilheteria do estádio, porque não existe isso, está tudo na mão de quem desenvolve o jogo. Então é um modelo muito precário se você quer comparar ele com um pitch de próxima NBA, próxima MLS, mas ainda é um lugar muito absurdo para captar a atenção da geração Z, cara, é assim que a gente vê. E tem outra questão também que é a reinvenção de alguns esportes, né, tipo futebol, assim, vocês têm um time da Kings League, que é impressionante o Sim, que aconteceu esse ano, né. cara, para mim é sobre isso, assim, é sobre entender que você pode trazer algo familiar, só que com um twist do digital e mudar um pouco das coisas que estão mudando já pela natureza do ser humano. Então, a Kings League é uma dessas coisas. Eles entenderam que futebol é algo que todo mundo gosta, só que tem como você adaptar isso para algo que a nova geração gosta mais. São coisas mais curtas, né, mais dinâmica, com pessoas proeminentes da internet interagindo ali dentro daquele ecossistema, com muito drible, com gamificação. Então você joga elementos ali de uma fórmula que já dá certo. A tendência é que isso cresça. Não vai matar o futebol tradicional, não vai acabar o futebol, mas é algo que está chegando e que as pessoas têm que entender como é que funciona. É muito mais um movimento talvez de diluir, né. Você É, dilui o espaço, você dilui a atenção, e aí eu acho que conecta muito com a segunda linha de negócios da Loud, que é a agência de influência, não sei se esse é o melhor termo para é descrever, agenciamento. agenciamento. E basicamente é um business de que você tem a atenção e você está monetizando ela através de parcerias com marcas e muito mais. E esse negócio, ele é muito curioso porque basicamente também é um negócio de identificar talentos. Sim. Conta uma história sobre identificar talentos e o que você como você enxerga alguém diferente. Um pouco da Loud ter esse braço de agenciamento de talentos, não é nem pelo business de agenciamento, porque a gente sabe que acaba que é algo que é difícil escalar, porque você tem que cuidar bem de todo mundo, tem que dar suporte, a margem não é tão boa, exigem pessoas para ter uma operação ali legal, que roda tranquilo, mas no nosso ecossistema faz muito sentido a gente ter os melhores creators no nosso barco, entendendo com a gente o que que é o próximo passo, como que eles podem sair de talvez ser o que eu era lá em 2015, 2016, onde eu só produzia conteúdo, e eu acho que eu estando presente ali junto, talvez consiga rolar coisa grande. Se eu conseguir fazer a Loud de outras empresas junto com os meus sócios, o que será que a gente consegue fazer com 20, 30 criadores que estão 5, 6 anos com a mesma mentalidade dentro desse ecossistema? É um pouco assim que eu vejo o braço de agenciamento. Como se identifica alguém que você enxerga um grande potencial? Tem algumas coisas e não tem fórmula mágica, né, mas eu acho que para mim o que brilha os olhos é a consistência. Então, pô, vai ter muita gente talentosa na internet, qualquer pessoa pode pegar, abrir um TikTok, ele gravar um vídeo e estourar e você falar: "Pô, esse cara é muito talentoso". Mas isso não funciona. No mundo real tem que ter consistência, é ser resiliente, é saber estar lá todo dia, marcar presença, porque no final do dia você tem que estar no ponto de contato com a sua audiência, cara, não adianta só fazer um voo curto ali. E esse negócio, eu acho que isso vale também para o mundo profissional e vale tanto para os atletas do time de vocês, tanto para os talentos. É como uma empresa, né, basicamente você vai escolher uma pessoa boa, você vai tentar reter e você vai desenvolver ela. A ideia é totalmente essa, só que você tem que pensar isso num mundo onde ninguém nunca foi corporativo, aí começa a ficar É. o desafio. E todo mundo tá muito exposto, né, e todo mundo É já muito performar no diferente, máximo, é é outra muito coisa. diferente, É muito mais porque difícil o seu papel nesse pensa um sentido. escritório onde todo mundo que está chegando para trabalhar nunca trabalhou na vida. Eu tenho a maioria lá, a galera é 17, 18 anos e nunca teve nenhum outro emprego, então já é uma mentalidade totalmente diferente. Só que ao mesmo tempo, os seus clientes são milhões de pessoas que estão ali apontando o dedo e te criticando quando você erra e batendo palma quando você acerta. Então, o ego às vezes se destaca muito, às vezes o seu humor fica muito para baixo porque está sendo criticado e ao mesmo tempo você nem sabe lidar com isso porque você nunca foi exposto no ambiente corporativo. Então é um baita desafio. Por isso que quando dá certo é algo tão único e todo mundo fica falando da tal da creator economy e dos novos creators empreendedores, é que é uma mistura que é muito difícil de dar certo, sabe? É, e uma coisa que eu tenho pensado muito é
o nível da competição na internet subiu muito, né. Hum, Então a gente deve ter 10 vezes mais criadores, gente competindo pela atenção, isso daí só vai aumentar com AI e tudo mais. verdade. Mas é muito impressionante que o valor continua retido naquele top 1%. Então eu vou dar um Hum, exemplo. Imagina quantos podcasts surgiram nos últimos 10 anos. nossa, tem muito podcast hoje em dia. Joe Rogan é o número 1 há 7 anos. Tipo, mesmo tendo várias pessoas copiado, indo pra nichos o que for, existe uma persistência. A mesma lógica vale pra games, vale pra várias coisas. E, primeiro, você concorda com essa lógica do poder muito concentrado naqueles top 1%? E 2, o que faz uma pessoa estar num top 1%? O que faz uma empresa, o que faz um formato estar ali? É curioso, assim, porque eu acho que as pessoas têm que acreditar que eles conseguem chegar nesse top 1% rápido. E foi um pouco do que a gente pensou quando a gente começou a Loud, porque se a gente olhasse o panorama do mercado, já tinham empresas de esportes no Brasil há 10 anos. Então, a tendência é você falar: "Cara, é muito difícil você brigar com essa empresa que está ali há tanto tempo, já tão consolidada". Só que eu só tô brigando com ela se eu faço exatamente a mesma coisa que ela ou se eu tento copiar com um twist muito simples, assim. Se você olha um modelo e você consegue reimaginar ele, reinventar ele, você pode facilmente chegar no 1% em um ano. Então eu acho que sim, hoje ainda existe isso, né, o controle está na mão dos top creators, das top agências, empresas aqui do Brasil do entretenimento, só que ano ou outro você consegue apontar alguns caras que conseguem chegar e furar a bolha. No Brasil tem alguns casos. Eu acho que um dos mais legais, assim, é a Cazé TV. Eu acho absurdo quão rápido os caras fizeram algo tão grande. Então, acho que é legal olhar assim. É, total. Não, sempre tem espaço, mas é impressionante, assim, o quanto o líder de categoria captura um valor Capturam, assustador em relação a capturam. todo o resto, né. Todo mundo tá rimando e o líder, quem chegou naquele top 1% consegue ter uma conservação maior do que a gente imagina. Porque a lógica da internet a lógica do mundo é quando você adiciona muita oferta, todo mundo vai ser diluído e todo mundo vai ser prejudicado, mas isso na internet, às vezes, parece que não acontece tanto. É verdade, cara, é verdade. E eu sinto que na internet a gente percebe que a demanda também está aumentando um pouco, porque eu lembro da época que eu comecei, não era nem tão comum consumir tanto conteúdo, porque eram barreiras até tecnológicas da galera não ter nem 5G no celular. Então, hoje em dia, é comum se deixar a TV ligada passando um YouTube. Lá atrás não, a audiência do meu canal era 98% mobile de quem estava assistindo e agora já é 40% TV. Então você vai ganhando mais espaço nas casas, nas famílias, pessoas de diferentes cidades, e aí você começa a pegar um pouco mais de demanda também. Mas se for fazer uma escala de quantos creators estão tentando aparecer para quanta gente está assistindo, aí, cara, é muito índio para pouco cacique, a verdade é essa. É assustador, assim. Eu sempre penso nisso, assim, cara, como chega no top 1%? Eu acho que vai ter vários nichos no fim do dia que vão chegar lá. E você fez algo diferente com a Loud, você e seus sócios, de criar uma empresa por trás dos criadores, criar uma marca forte no mundo em que as Sim. pessoas são cada vez maiores. Quais foram os aprendizados de tentar construir uma marca de fato? Porque a Loud é uma marca, ela conta uma história. Eu acho que veio daquela reflexão que eu tive de que não adianta você tentar construir um business em volta de uma pessoa só, porque as pessoas vão morrer. Então, a partir dessa premissa, assim, para mim já não faz nenhum sentido tentar construir um business em volta de uma pessoa. Ah, mas vamos focar nessa pessoa e vamos tentar repassar essa audiência ao longo do tempo. Mas está tentando mesmo? Está realmente tentando? Ou você vê que no final do dia o que dá mais resultado é botar aquela primeira pessoa, então você vai usar ela e esgotar até a última gota? Na Loud foi uma decisão acertada. Então, sim, no início eu participava de todos os vídeos, todos os anúncios, todos os conteúdos, mas eu fui me tirando desde lá de trás e a gente foi conseguindo perceber outras pessoas que conseguiam ajudar um pouco, né, e receber um pouco dessas demandas. E além disso, né, o todo sempre tem que ser maior do que uma pessoa. Não estou falando, em questão de número ou de tudo mais, mas de reputação e de estrutura e de consistência. A marca tem que ganhar, porque é o único jeito de você deixar legado. Eu acho que é um pouco disso. E aí vocês também estão criando novas linhas de receita, entrando no mundo do consumo, então a gente tá aqui com tomando Astro, Cara, super aí sim, recomendo. velho. Pe Mas eu gostei que vocês já pesquisaram, trouxeram, pô, foi diferente isso daqui. Cara, e tem gente muito boa envolvida nisso daí, inclusive o grande Cezinha, a galera da Z-Dog, só gente muito boa, assim. Eu queria que você contasse um pouco da história da Astro, de onde veio. Cara, a gente vê muito esse movimento que a gente está captando a atenção da galera da geração Z, das novas gerações, com um potencial de poder gerar muita coisa foda. Então, no início, a gente trabalhou muito a produção de conteúdo, ativações com marcas, patrocínio, licenciamento.
tudo isso, o agenciamento, né, tudo isso foi trazendo fonte de receita e a gente foi construindo a marca Loud. Só que não precisa parar aí, né, você pode verticalizar, igual você disse, oferecer produtos, serviços, pode ser produto de consumo, pode ser tecnologia, pode ser muitas coisas, depende de ter as pessoas certas. Não adianta eu, o cara que saiu de Viçosa, chegar do nada e falar: "Pô, agora eu vou lançar um energético", que é um mercado pouquíssimo Hum, disputado, né. com marcas fracas, né. Marcas fracas. Então a ideia foi assim: vamos estudar o mercado, vamos ver se tem potencial e vamos perguntar para pessoas que podem ajudar a gente a realmente fazer isso do jeito certo. Se alguém vier e me procurar para falar sobre projetos de conteúdo e agenciamento de influenciadores, tem muita chance de eu conseguir fazer algo muito melhor que alguém que não está no mercado. Então a gente sempre tem que ter essa humildade de escolher as pessoas certas. Então, para começar essa bebida, a ideia era, claro, baseada em referências que já acontecem pelo mundo. Então a gente vê que os creators estão fazendo produtos de consumo, estão conseguindo construir marca em volta de algo que pode ser palpável, físico, né? A Loud hoje ela ainda é muito abstrata. A gente tem a linha de roupa, o uniforme, tudo isso, itens dentro de jogos. Só que não é um produto que está em cada mercado, que está na farmácia, que o cara pode pedir no aplicativo e chega na hora e ele toma todo dia, ele repete. Então ainda não é isso. Então a ideia foi fazer uma marca energético. Tem alguns pilares que a gente acha que é importante para a nova geração, que a gente mapeia e insere aqui. Então, desde a identidade visual, né, saudabilidade, zero açúcar, uma energia limpa, com vitaminas, né, cafeína limpa, isso tudo faz sentido. Coloca um dos maiores nomes da internet para ser a cara do produto, que é o Coringa, né, hoje o cara é referência total e ele começou lá na Loud, então hoje a gente consegue entregar para ele também ser sócio de uma empresa, ter equity no negócio, entender como deixa o legado dele além dos números que já são absurdos. E aí a gente acha os parceiros certos, né, a gente começa a produzir isso junto com sócios que já operaram produtos de consumo, que são especialistas, que sabem muito bem e tem skin in the game também. Então eu acho que aí sim a gente começa equilibrar as coisas, cara. Não adianta tentar fazer tudo, ninguém vai saber fazer tudo, mas as pessoas certas conseguem construir algo muito maior. Foi o primeiro produto físico, assim, de consumo que você fez? Foi, foi, cara. A gente tem, tipo, a linha de, que eu falei, linha de roupa, coisa assim, mas de consumo esse foi o primeiro. E como tem sido a experiência? É desafiador. É muito legal porque desperta muito minha curiosidade de aprender mais, então eu entendo que existem outras coisas, né, ciclo de produto e margem de distribuição, estoque, logística e frete, então tudo isso faz muita diferença. E até então eu não tinha lidado com isso, tudo para mim era é número, é código, é like, então muda muito a perspectiva que eu tenho que ver as coisas. Mas quando eu aprendo, pô, eu me sinto um profissional muito mais completo e dá vontade de continuar inovando com as coisas que eu tenho como minha base. E aí essa mistura costuma gerar umas coisas bem legais, assim, tipo, foi o lançamento, né, o lançamento a gente fez uma live, 7 dias, 24 horas online, o Coringa na casa dele, uma casa alugada, aliás, que inclusive deu um problema, porque fizeram uma barulhada lá, deu polícia, uma confusão, mas ele foi chamando um monte de gente para interagir com ele. Então, pô, chegou João Gomes, Teto, Veig, e aí os caras tomando energético, conhecendo, falando sobre. Isso foi o lançamento. Então, acaba que de um jeito orgânico a gente consegue gerar mídia espontânea. Enquanto tem marcas que precisam, sei lá, comprar anúncio para fazer user acquisition de uma nova marca, ou forçar em distribuição, abaixando preço, cortando margem, na live de 7 dias a gente teve 1 bilhão de visualizações orgânicas, só no TikTok e redes sociais de vídeos curtos do que essa live gerou. Que demais. E esse é um dos grandes pontos, né, você conta a história de produtos que você tem. Então, de vez em quando eu penso nessa reflexão, eu discuti isso até com o Ricardinho no outro episódio do Sunday Drops, que era tipo, a Globo podia ter o maior banco do Brasil, Ah, eu dado acho que eles estão indo para esse caminho. Tipo, não de banco, mas eles perceberam isso talvez tarde, né. é, mas assim, pelo monopólio que ele tinha da atenção das pessoas, ele poderia ter vários dos grandes cases de consumo em todas as áreas. Obviamente é foco, talvez se eles fizessem isso, eles iam desfocar da Sim. mídia, mas hoje caiu muito a ficha, né, que se você tem atenção, isso daí pode se transformar em capital, se transforma em produtos, e às vezes muitas vezes faz mais sentido você contar essa história. É, a gente pensa muito nisso e, pô, é uma balança que acontece, porque a Globo deve olhar e pensar assim: "Cara, eu poderia ter um banco? Poderia, mas quanto dinheiro a Globo talvez não ganha dos bancos que anunciam hoje dentro da plataforma deles?". Então, às vezes, vale a pena você fazer testes, né, entender que segmento vale você entrar, que produto vale você entrar. E eu acho que a gente pensou um pouco assim, tanto que hoje a Loud, né, tem um espaço de mídia ali que é nosso uniforme, tem diversas marcas que a gente trabalha. Hoje a gente trabalha com Samsung, Itaú, Mentos, Snickers, trabalhamos com Boticário, a Uniaselv, que é um grande grupo de educação. Então, muitas marcas que a gente trabalha estão ali na nossa camisa.
Só que uma próxima que vai entrar em breve é Astro, que é uma marca desenvolvida dentro de casa, que a gente pode impulsionar, alavancar com os nossos creators, Coringa é sócio, e se isso der certo, o valor capitalizado ali vai ser muito maior que um cheque de patrocínio. Então eu acho que entender isso faz a gente realmente ir para o próximo nível. É fácil? Não, não é fácil. Mas se der certo, compensa. Demais. E você enquanto CEO, como é que você lida com vamos lá, a gente falou de esportes, você é dono de time de vários, né, várias categorias. Todo esse trabalho com os influenciadores, que às vezes são os atletas profissionais, outras vezes não. A gente tá falando de novas avenidas de crescimento, deve ter uma porrada de coisa que você também tá de novos projetos, e ainda produz conteúdo de vez em quando. Sim. Então, como lidar com tudo isso? É difícil, cara, porque quanto mais coisa vai acontecendo, mais oportunidade aparece. E às vezes tudo parece uma baita oportunidade, né? Pô, a gente tem gente suficiente para fazer isso, a gente conseguiria fazer isso. Realmente parece que se der certo, isso daqui vai ser um estouro. Só que vai chegar uma hora que a gente vai precisar escolher, vai precisar traçar prioridades, vai precisar abrir mão de algumas coisas. Ninguém consegue fazer tudo. Então, com o tempo, o que eu tento fazer é fazer o onboarding de boas pessoas nas boas oportunidades e ver como é que a coisa anda com menos da minha dedicação direta. Eu acho que esse é o melhor jeito de resumir as coisas. Eu posso até ter uma boa ideia, eu posso achar que uma conexão faz sentido, mas não adianta eu tentar carregar aquilo sozinho para sempre. Então eu tento separar a minha rotina em coisas que eu preciso estar lá, seja fisicamente, seja de forma online, ou eu preciso fazer, eu preciso tomar a decisão, e coisas que eu preciso achar alguém para, com o tempo, poder fazer aquilo. E aí as coisas vão acabar andando de uma forma mais automática. Nunca vai ser 100% automático, né? Então acaba ficando difícil por conta disso, mas é como que eu estou tentando fazer e está dando certo. É difícil, mas está dando certo. É, porque eu imagino que você falou do desafio de focar, eu imagino que hoje você já faz esse desafio diariamente, né, deve chegar tantas oportunidades e vocês devem mais dizer não do que sim. Sim, total, cara. Hoje é mais não do que sim, porque não adianta. O mercado é muito competitivo, então se a gente fazendo o que a gente faz, que é core pra gente, bem feito, a gente já viu os desafios, imagina se perder o foco, principalmente das pessoas que são centrais para a operação. Então, tem que saber escolher, tem que saber E o medir. core é a questão da influência. Eu diria que é construção de marca. Hoje, o que a gente precisa é continuar construindo a maior comunidade do mundo dentro dessa marca Loud. Então, hoje as redes institucionais, quase 60 milhões de pessoas, fora todos os influenciadores englobados. Se a gente consegue fazer isso e entende como que é essa audiência, quem que é essa audiência, constrói ali, eh, poderia dizer um grafo de audiência dos nossos consumidores, daí verticalizar é muito mais fácil. Mas demora. Não adianta tentar inverter a ordem e tentar acertar produtos ou, sei lá, vamos desenvolver uma tecnologia ou vamos lançar um monte de produto de consumo. Eu acho que existem estágios que a empresa tem que amadurecer para ela conseguir realmente absorver a demanda e alavancar do jeito que tem que ser alavancado esses projetos de verticalização. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Salve é apoiadora do Sunday Drops Podcast e ela é uma das empresas que trata a comunicação e relação com o cliente da forma mais autoral. Se você é um founder, quer usar software da melhor qualidade para um processo muito importante que é a telefonia e comunicação da sua empresa, você deveria dar uma olhada no site da Salve. Acesse www.salve.com.br/startups e revolucione a telefonia corporativa da sua empresa. E uma coisa muito legal da vez que a gente almoçou, que eu te conheci, que eu achei incrível é que você me transparece muito ser alguém que quer aprender. Sim, Então você continua sendo um aluno. tem que E ser, cara. e eu imagino que de 2019 até hoje, 2025, você tem sido um aluno sobre ser um CEO, sobre Nossa. ser um empreendedor, assim. Quais dicas você daria para os empreendedores que estão ouvindo, que aceleraram o seu processo, além de tomar porrada, obviamente, esse aluno não tem forma melhor de aprender do que isso. Tem algo que eu faço, é muito particular, assim, eu acho que é a melhor dica que eu poderia dar é ter a humildade de tentar ouvir e aprender, porque a tendência, ainda mais nesse mundo que tem tanta gente conectada ali, que a audiência às vezes te coloca num pedestal, você acha que você é melhor que todo mundo, mas tem que entender que você não é. Você pode ser muito bom em alguma coisa, mas em outras você está só engatinhando. E eu percebi isso muito quando eu comecei a minha empresa. Eu sempre tive, né, o canal eu considero uma empresa, mas quando eu comecei uma operação que tivesse mais pessoas e mais processos, porque não estudei para isso, eu não tinha tido nenhuma outra empresa e eu fui colocado numa posição de liderança de várias outras pessoas. Se eu não tiver a paciência de entender o que que as outras pessoas têm como ambições, como valores, como objetivos,
e aprender como outros grandes líderes, outros fundadores fazem isso e estão tendo sucesso, eu vou estar muito para trás, porque eu perdi 10 anos da minha vida só fazendo vídeo. Eu não estava ali lidando com esse tipo de ecossistema. Não tem como me comparar com uma pessoa que está, cara, estudando administração, fazendo mestrado, sei lá, fora, fazendo curso. É muito difícil, cara. Então, se eu não tiver a humildade de tentar ser curioso e aprender, e de pouco a pouco, sei lá, ser transparente, conversar, ter empatia, vai ser muito difícil para mim. Então, eu tenho que ir para esse caminho. Tem alguns casos, né, por exemplo, o Nate Shotz que eu citei anteriormente, ele deixou de ser CEO agora e voltou a ser criador de Sim, conteúdo. sim, é. De vez em quando você sente saudade de ter isso como main job ou não? Então, a verdade é que eu acho que eu estou construindo uma persona e o que é que vai acontecer com todos os CEOs ou com todos os creators, que vai ser só aquilo. Não existe você separar, faz conteúdo ou é CEO, eu acho que não é sobre isso, é você saber medir o tempo que você vai colocar em cada habilidade. É igual um CEO da década de 90, não tinha que se importar se ele sabia usar o computador. Talvez o cara fazia meia dúzia de ligação, ia para o chão de fábrica e resolvia tudo. Ah, você vai ser um CEO tech? Cara, vai ser só o que tem que ser. E eu acho que o futuro, a criação de conteúdo vai entrar como uma competência tão quanto, sei lá, falar inglês ou saber fazer relações internacionais com parceiros ou até usar o Excel, sabe. Então eu acho que tá indo para esse caminho. E na sua trajetória, tem um ponto que você fala que você fazia todas as thumbs, você editava os vídeos, você fazia o roteiro, você fazia tudo. Eu imagino que você deve ser uma pessoa que tinha uma obsessão gigantesca pela qualidade. Sim. E era até controlador. Eu me reconheço. Eu também sou controlador, eu também sou obsessivo pela qualidade. Então muita coisa eu gosto de fazer. E ao longo do tempo você foi dando espaço para outras pessoas fazerem isso. Como Aham. foi esse processo? Como é que você lida com o pensamento sobre o que é qualidade? Talvez foi a lição que eu mais demorei para aprender, porque eu realmente me vi 5 anos editando cada um dos meus vídeos e fazendo todas as miniaturas, e eram muitos vídeos. Então eu não precisava de estar fazendo aquilo. Naquele momento já poderia ter encontrado alguém que ia ser muito melhor tecnicamente do que eu, ia ter muito mais tempo para desenvolver aquela habilidade. Isso eu estava sendo preguiçoso de gastar tempo suficiente treinando aquela pessoa para fazer aquilo. Então, eu achava que por algum motivo eu tinha uma sabedoria que ia além e que eu deveria botar a mão à massa ali e entregar o resultado final. E aí depois eu percebi que não é, cara, tipo, e eu colocar o meu tempo, o meu foco, a minha energia em coisas que vão mudar mais realmente o ponteiro, é o que importa. Eu tenho que abdicar e às vezes eu tenho que aceitar que pode ser que fique numa qualidade pior, mas é porque aquilo não é tão importante. O que deveria ser importante é onde que minha energia tem que estar focada. Então foram 5 anos para aprender essa, e depois que eu virei a chave e vi o resultado, hoje em dia eu desapego muito mais rápido. Eu não me pego 2 vezes pensando se eu deveria delegar ou executar, eu consigo decidir muito rápido. É uma boa lição que eu vou É, tentar então, levar, bora. porque tem hora que se trava, assim, de tão Pois é, cara. Não dá pra você editar esse podcast aqui hoje à noite, né, cara, pra não, postar depois. pois é. E vamos falar um pouco do mercado de gaming, que é um mercado que a gente estava conversando antes, que me intriga muito. O Você acha que o sucesso de um jogo ele vem de forma randômica ou é algo que é possível prever? Porque eu entendo que existe uma lei da potência gigantesca, assim, os poucos jogos que de fato dão certo, tem 1 milhão de jogos, Massa. 10 tem 99% da atenção das pessoas. Cara, se fosse possível prever, os melhores estúdios com mais dinheiro e os melhores funcionários sempre iam acertar. Isso não é verdade. Então, existem estúdios que têm dinheiro infinito, pessoas infinitas e tem muito tempo que não tem um jogo que é hit. Então eu acho que existem algumas características que fazem um jogo de sucesso hoje, no mundo de hoje, mas os que realmente vão acabar furando a bolha são coisas diferentes de tudo que a gente já viu. Então isso aconteceu no passado, em várias mecânicas diferentes, quando chegou o gênero Battle Royale. Foi um fenômeno, ninguém entendia o que que era aquilo. Quando começaram a surgir alguns social games na pandemia, tipo Among Us, que era um jogo trivial, ridículo, mas virou um sucesso naquele período, era porque o momento, o ambiente, permitia aquelas características serem um jogo de sucesso, e tinha alguém com aquilo pronto. O Free Fire não foi diferente. Era um gênero batido, que era o Battle Royale, um jogo de qualidade duvidosa, né, ruim, mas num mercado brasileiro onde ninguém conseguia jogar os jogos de melhor qualidade por não ter um celular muito potente. Então, às vezes, ter um jogo de sucesso depende do produto que você tem, do lugar que você está, de como que a audiência está preparada. Então é complicado, cara. E hoje tem esse fenômeno do Roblox e do Minecraft. Como você tem enxergado essas Não é muito hoje, né, o Minecraft, desde quando eu comecei a assistir no YouTube, já estava lá presente, era um dos maiores nichos.
E eu acho que ele tem algumas dessas características que eu falei que potencializam muito um jogo de sucesso. Não é o jogo mais bonito visualmente, não é o jogo mais polished ali de texturas e tudo mais, mas, cara, ele é muito social, ele permite você jogar com seus amigos ali e fazer tudo. Ele permite o conteúdo gerado pelo usuário ser infinito e perdurar aí por décadas. Então eu acho que isso é a grande fortaleza dele. O Roblox é a mesma coisa. Ele cria um ecossistema ali que se alimenta a um ponto de que um jogador se torna um desenvolvedor, que se torna um promotor e um embaixador e um creator, e aquilo tem potencial infinito. É um efeito em cadeia, em rede, que é absurdo. O Roblox hoje tem o dobro de usuários da Steam. Você vê o Absurdo, tamanho que cara. é, Roblox é absurdo. e um dos movimentos que eu acho mais interessante que está acontecendo tá cada vez mais claro que a gaming e entretenimento estão se fundindo, né. Aham, Então teve o lançamento do jogo do filme do Minecraft, sim. e ele foi o quarto colocado da história de openings para jogos para crianças. Então Caraca. é muito impressionante o quanto tá fundindo esses 2 mundos, né. Cara, é demais, assim, e é meio que quando você para pra pensar, é óbvio, assim, né, quando você para pra imaginar, sei lá, a história da comunicação. Antigamente, a gente lia uma revista em quadrinho, né, e aquilo era os IPs que a gente tinha contato. Então, tipo, pô, que legal, Turma da Mônica, cara, que legal, Dragon Ball, pô, e tem na TV depois pra assistir, olha que IP interessante, de repente tem no cinema. Só que quando os jogos chegam, eles levam a gente pra um poder de consumo de conteúdo de IP, onde a gente é o protagonista, né, cara. Então a gente consegue entrar no jogo e interagir com aquilo por quantas horas a gente achar necessário. Então quando o Minecraft lança aquele filme, ele não é só mais um filme, ele é uma história que está sendo contada num mundo que eu, por exemplo, já tenho familiaridade há mais de 10 anos. Então eu tenho muita tendência de ir lá e querer assistir essa história. Eu acho que os jogos cada vez mais vão ter essa força de conseguir construir IPs, licenciamento, todo tipo de entretenimento, e vai ser difícil competir com eles, porque você não consegue viver as outras experiências de forma tão imersiva quanto os games, sabe? E tá tendo uma renascença do IP, eu sinto. Hum, Tipo, cada vez vale mais essas histórias por trás. Então esse é um ponto muito curioso que tá acontecendo na indústria, assim, cada vez mais a história vale, e até por isso que a gente comentou, The Witcher, ele não ganhou dinheiro só com livro, mas é com mídia, com a série de Netflix, e tem inúmeros casos assim. é tudo assim, cara. Ele pega as duas pontas. Tipo, desde do Minecraft é o caso, talvez, da pessoa que joga há 10 anos e vai lá e assiste, ou até alguém que vai assistir junto e depois vai jogar o Minecraft. Então, a coisa se retroalimenta de uma forma muito bizarra. Eu acho que o futuro do entretenimento vai ser muito conectado aos jogos. E tem um termo o futuro do entretenimento talvez vão ser os jogos, né. Tipo, hoje o pessoal passa mais tempo no New York Times jogando lá o joguinho de puzzle Total, cara. do que Tudo é jogo lendo. hoje, porra. O É, Duolingo hoje, pra mim, é um jogo. é o jogo, É um exato. jogo. Então, entretenimento gaming vai virar aprendizado, já é Sim. entretenimento, vai ser informação. E tem outro conceito interessante que são os forever games, que Hum, são jogos que te acompanham ao longo da sua vida toda. Então, por exemplo, eu sou fifeiro, então eu jogo FIFA, é pô, mesmo. desde Desde sempre, sempre. desde sempre. É um jogo que me acompanha durante toda a minha vida, né. E E você foi ficando mais velho, assim, de repente você não para e pensa assim: "Cara, tô perdendo maior tempo jogando", porque eu sou assim, os jogos que eu gostava de jogar e não jogava pelo trabalho, quando eu tô jogando hoje por meia hora eu já fico assim: "Velho, tô sendo mó improdutivo jogando". cara, pra mim o ponto é, o FIFA é algo social, então, por exemplo, é Entendi. algo, eu tô com meu irmão, é Aí aquela coisa, sabe que a faz gente joga sentido. desde a gente 10 anos de idade? Mas é curioso quanto é um jogo que vai seguindo a nossa vida, pra outras pessoas é o CS, que vai jogar com os Sim. amigos. E vocês na Loud, como é que vocês pensam nesse tipo, vocês focam mais em jogos novos, nesses jogos que são quase que eternos? Cara, a gente é uma empresa, né, a gente tá no mundo Sim. capitalista, o jogo que tiver bombando a gente vai jogar, cara. Se tiver campeonato de futebol de botão dentro do computador, a gente vai Legal. montar um time e vai fazer um baita anúncio. Então eu acho que a gente tem que olhar assim, se fosse pra fazer o conteúdo e investir nos games que eu particularmente jogo, não seria uma empresa. Então a gente sempre vê assim, depende do cenário, depende de tudo. Que jogo você gosta de jogar? Cara, eu gosto mais de jogos mobile, então até hoje eu jogo Brawl Stars, Clash Royale, aqueles jogos totalmente passatempo que aparecem nos anúncios ali das propagandas, eu tenho uns 3 que eu gasto uma grana. Então é o que eu consigo fazer hoje em dia, é mais ficar no celular, né, no intervalo ali das reuniões, Uber e tudo mais. Mas Então é mas o você que eu jogo mais. e sobre o uso de redes sociais, você usa redes sociais, assim, além de postar, você acompanha? Muito, cara. Tem que estar atento, velho. Você tem que estar atento, tem que estar
nas bolhas certas, eu tenho várias contas nas redes sociais, porque eu treino ela em nichos diferentes para conseguir ter uma visão tanto do meu público, quanto o que que vai vir para frente, tanto do que eu consumo, né, que eu tenho interesse pessoal. Muitas vezes o criador de conteúdo tem aquilo na cabeça dele de que: "Pô, isso é muito legal", provavelmente você deve estar olhando para isso agora que você está construindo seus projetos também. Eu faço um conteúdo que me agrada ou eu faço um conteúdo que agrada um grande público, né? Essa é uma decisão que é muito difícil, porque às vezes o que te agrada é uma interseção de um monte de temas bizarros que não fazem sentido nenhum e você se pega assistindo ao longo do dia. E você quer tentar fazer um vídeo conectando tudo aquilo, você pensa que vai achar meia dúzia de pessoas que têm os mesmos interesses. Só que a realidade é que para ter escala, a gente tem que olhar os grandes clusters de consumo e de interesses. Então a gente, na Loud, tem que pensar assim. Mas para um criador de conteúdo que está começando talvez em um nicho e está escolhendo aquilo ali, é um grande fenômeno você falar que, pô, você é o seu nicho. Então isso está virando até um pouco que batido, porque a galera está indo para essa vertical mais individual de falar de tudo que gosta. E se achar alguém que se conecta a isso, vai ser um cara muito quente para você tentar converter depois em algum tipo de venda. Cara, eu sinto que é um dilema que todo criador passa, eu passo isso de sempre. Tipo, eu gosto de criar coisas pra mim, e isso acaba sendo uma trava, às vezes eu acho, mas é o que eu gosto de fazer. Então No é final do dia tem que fazer o que gosta, cara. Porque por mais que você faça o que for dar mais escala sem gostar daquilo, não tem consistência. Você não vai conseguir manter aquilo por 10 anos. Então, para mim, eu tenho esse filtro. Eu falo que eu sempre vou olhar para o mercado, eu vou entender e tudo mais. Só que ter o poder de escolha, a liberdade, poder fazer o que gosta, para mim é a principal regra que dita a minha rotina de trabalho. Então, se chega um momento que eu não gosto do que eu estou fazendo, é impossível eu conseguir performar bem e ter o nível de entrega que eu tenho hoje. E aí eu já desligo aquilo, paro de fazer, eu falo que não rola mais. e isso é muito curioso, né, porque na escola a gente é ensinado o contrário, Aham. porque a gente é ensinado a virar mediano em tudo. Exato, cara. E meio que eu acho que o mundo tá caindo na real hoje com AI. AI no fim do dia ele democratiza a mediocridade, assim. Total. Então, o que te faz único e muito bom em algo, até obsessivo, é o seu diferencial competitivo ao longo do tempo, né. Total. A pessoa tem que encontrar isso, o que que ela realmente gosta muito e que ela vai conseguir ficar imersa durante uma década para se tornar o melhor naquilo. Daí ela vai pensar o que que ela vai fazer ali, se ela vai empreender, vai trabalhar em algum lugar, mas que ela vai ter sucesso ali é muito provável. Então eu acho que as pessoas, às vezes, se pegam em algum nível de comodismo ou, cara, arrumei um emprego aqui, tá ok, tá legal, mas aí você não consegue atingir seu potencial máximo, porque você nem gosta daquilo. Então você naturalmente não vai conseguir ter um nível de entrega absurdo naquilo. Eu É, vejo muito isso não, acontecendo. e o pior é que se não consegue se o mediano, na última geração, entregava uma vida Uhum. razoável. A pessoa ia conseguir pagar as contas, a pessoa ia conseguir ter um bom emprego, pagar a escola dos filhos. Eu sinto que o mediano vai ter um grande colapso, É porque verdade. tudo que AI, tudo que é digital, É o que o mediano faz, né. é o que o mediano faz, assim, então você está democratizando a mediocridade. Então, sei lá, vou dar um exemplo, um jornalista que escrevia um artigo nota 7, ele tinha um emprego talvez no Correio de Sergipe, eu sou de Sergipe, é tipo, o Correio de Aham. Sergipe. Hoje em dia vai ser AI fazendo isso. Então acho que Total, as cara. pessoas não estão se tocando que esse é o grande risco que vai acontecer. Total, total, cara. Então eu penso muito sobre isso, sobre o que realmente eu gosto de fazer, talvez vai ser meu diferencial competitivo. Mas eu tenho encontrado dificuldade em outras redes sociais e eu até vou fazer uma mentoria quase aqui ao Bora, vivo. vamos pra cima. Por exemplo, eu tenho o meu canal, eu publico conteúdo, no YouTube tá performando bem, Spotify, eu tenho o meu nicho. Cara, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca quando eu vou para, por exemplo, Instagram e TikTok. O que Entendi. performa mais nessas redes, o que você acha que faz sentido? Interessante, cara. Quando eu penso, assim, num nível mais, amplo, né, do que performa bem, existem algumas coisas, igual quando você perguntou dos jogos, que são Uhum. características que vão fazer aquele conteúdo performar bem ali. Então existem desde estrutura de edição e de linguagem e de formato, que fazem um vídeo ir bem numa rede de vídeo curto. Só que isso é totalmente especulativo. Vai acontecer alguém que vai postar um vídeo de um ovo, e aquele ovo vai pegar 1 bilhão de views e ninguém vai conseguir explicar o porquê. Só que no geral, o que a gente está buscando, quem trabalha com conteúdo de cada 100 vídeos que eu entregar, eu quero que pelo menos 3 tenham uma performance viral ou acima da média dos outros 97. E para isso acontecer, se você seguir aquelas estruturas tradicionais que dão certo, que normalmente é fazer um gancho bem feito, com um copy nos primeiros 3 segundos, uma edição com cortes dinâmicos, sem tempo de respiro, inserir imagens de apoio enquanto você está falando, uma legenda numa posição estratégica da tela, tudo isso ajuda seu vídeo a entregar um pouco mais. Se você coloca só mais um corte de um
programa onde a pessoa está pensando, e a primeira frase não chama tanta atenção e você perde a atenção, ele já vai jogar no algoritmo para vídeo descartável. Esse vídeo não é bom, não vou entregar mais. Que é um pouco diferente do YouTube, que é diferente do LinkedIn, no conteúdo em texto, e que é totalmente diferente de um Spotify ou outras redes assim que tem outros algoritmos de recomendação. Então, para um cara ser um creator completo, ele tem que saber fazer a reapropriação do conteúdo base dele. Então, o conteúdo base é um podcast, é um programa de 3 horas que você leva uns caras que são muito bons e geram um conteúdo que é único ali, é. Como você vai transformar aquilo, vai ser diferente. No LinkedIn, você vai precisar talvez escrever ali aquilo e colocar algum gancho lá na primeira linha para aprender com uma foto ou um vídeo de um momento ali, enquanto a pessoa está lendo aquele monte de frase solta de 2 em 2 linhas. Então, toda rede vai ter o seu jeito, cara. E aprender e masterizar todos, eu acho que é a habilidade definitiva aí dos creators. Então, basicamente, o que você está me falando é: você produz conteúdo não só pensando na pessoa do outro lado, mas você produz também pensando no que é o algoritmo. Total, total. E as pessoas nessas redes, elas têm o hábito de consumir de uma forma diferente. A mesma pessoa. Se eu tô com o Instagram aberto ou o TikTok aberto, eu não estou esperando a encontrar um vídeo ali que eu vou parar e prestar atenção por 3 minutos e vou olhar. Se eu estou no YouTube, eu estou buscando isso. Eu estou querendo colocar um vídeo na TV ou deixar passando no meu celular. Então, por isso que quando você coloca o teu conteúdo, por mais que você tenha os seus valores, a tua marca pessoal, você tem que fazer leves ajustes para o que que a pessoa está intencionalmente querendo consumir naquela plataforma. É assim que eu acho que dá para ter mais sucesso. E hoje, boa parte da sua produção de conteúdo, enfim, do pessoal que trabalha com você, produz para plataformas que usam algoritmos que entregam Sim. alcance também. É sempre uma tensão ficar pensando no que está acontecendo no algoritmo, nas mudanças que acontecem. Por exemplo, ultimamente, eu fiz um estudo que eu falo que é a mudança tectônica das redes sociais. Hum, E aí eu mostro alguns caras com muitos seguidores e que os rios não entregam nada. hum. E essa é uma tendência que está acontecendo no mundo hoje, né? Como é que vocês lidam com essas mudanças de algoritmos? Então, hoje em dia, quando a gente olha para o número de seguidor, é basicamente irrelevante com a entrega do conteúdo. O conteúdo em si vai ser entregue pelo que aquele conteúdo é, como se fosse uma pílula solta no universo, que desde a pessoa que tem 5 mil seguidores na página com a que tem 5 milhões, pode ser que tenham chances até parecidas de ter um sucesso se o vídeo for bom. Então por isso que a competição, a disputa fica tão acirrada. Uma pessoa já conhecida, ela tem alguns fatores que ajudam ela, por exemplo, ela tem uma cara conhecida, então é mais fácil a pessoa estar passando um vídeo e parar no vídeo de alguém que ela já conhece. Só que ao mesmo tempo, uma pessoa que não é tão conhecida pode usar um pedaço de um vídeo de alguém que é conhecido e ter esse mesmo fator dentro de um corte ou de algum clipe que ela está postando ali. Então, ao mesmo tempo que é bom para quem está pequeno e está começando agora, né, dar a oportunidade deles crescerem e terem um engajamento muito acima do número de seguidores, é um risco, é um desafio para quem estava acostumado a ser carregado pelo número de seguidores, que normalmente tinha uma métrica ali de 3, 4% de entrega, se estourasse era muito bom. Hoje em dia não é, cara. Então eu acho que é entender muito sobre o que teu público quer consumir, que aí você consegue ter números maiores. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que trabalha com produção de conteúdo tem que entender que nem tudo é número também. Existem alguns vídeos que você vai soltar pelo teu posicionamento, pela construção da marca pessoal, você não vai buscar tanto a entrega, não vai buscar tanto o algoritmo. É mais por uma percepção que você vai gerar com a audiência, como você vai se posicionar, que vai se pagando no futuro. E às vezes até mais do que ter só o número ali, o engajamento nos Reels ou no TikTok. Você tem um dos vídeos do canal Bruno PH, que Ah, infelizmente você tem pouco tempo para fazer, nossa, que é cara, aquele canal eu preciso voltar, porque eu tô indo para os eventos agora e a galera me para e ninguém lembra que eu fiz vídeo de jogo de celular mais. A galera fica falando: "Pô, volta, faz os vídeos, estava aprendendo muito", então cara, preciso voltar, cara. realmente é muito bom. Imagino que dá um trabalho, mas é bem legal. E, e nesse canal, um dos vídeos mais vistos é sobre ainda vale a pena produzir conteúdo. Ah, E eu queria sim. que você discorresse sobre isso. Ainda. Porque eu converso com muita gente, e o pessoal fala assim, cara, tem 10, todo dia surge mais ou criadores e todo mundo tem. Mas ainda vale a pena produzir conteúdo? Então, eu acho que o que a gente precisa entender é que para o futuro, qualquer profissão eventualmente vai precisar de falar produzir conteúdo parece que a gente está querendo transformar todo mundo naqueles youtubers, né, que botam a câmera Sim. ali, mas é entender como que funciona a dinâmica das redes sociais. E eu tento pregar isso, cara, porque eu sei que na minha audiência existem pessoas que querem jogar e fazer vídeos de games, mas existem pessoas que são fisioterapeutas, personal trainer, contador. E aí a galera só gosta de assistir pelo entretenimento, mas quer melhorar, cara, usando a internet e usando coisas que talvez eu tenha aprendido lá atrás por sorte e também por ser curioso. E aí eu falo, cara, se você hoje
não entende como é que funciona a dinâmica das redes sociais, você está perdendo basicamente um shopping ou uma lista de páginas amarelas de clientes infinitas. Porque se você começa a produzir, começa a encontrar aquelas pessoas na rede, eventualmente você pode transformar eles em clientes. E é isso que eu tento falar, tipo, pra base da galera. Tipo, pô, não tô falando que você precisa se tornar próximo MrBeast ou começar a fazer uma produção audiovisual, mas coloca o que você sabe fazer no mundo e o teu mundo hoje não é mais a tua rua, o teu consultório ou a tua escola. O teu mundo hoje é uma rede social que conecta milhões de pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você vai começar a ver o resultado. E aí você vai entender quais são as técnicas que as pessoas usam dentro dali para conseguir monetizar. Não é só o AdSense, não é só um creator que acha que não dá para viver como produção de conteúdo, porque os vídeos dele estão caindo em números, e aí o YouTube tá pagando menos, porque tem muito vídeo de AI que tá roubando o CPM, e as marcas estão investindo em várias outras redes que têm o CPM mais barato, então o YouTube tá sofrendo. Se você olhar com uma visão tão limitada, daí a tendência é que você seja um cara que vai desistir da internet. Mas se você entender que às vezes você ter 1000 views de um público bem qualificado e souber fazer uma oferta certa para ele, você vai ganhar muito mais dinheiro que muito influenciador de 1 milhão de seguidores, e eu vejo isso acontecer no dia a dia, daí sim você vê o verdadeiro potencial da internet. Então é um pouco do que eu falo nesse tipo de vídeo. E como você tá vendo o impacto de AI, né? Salvo engano, foi você que postou um vídeo que tentaram fazer um deepfake seu. Tentaram, cara, olha, e tipo, não é a primeira vez. Fizeram, né? Não tentaram, Fizeram, fizeram fizeram. o deepfake O e ficou muito pessoal bom. rodou anúncio com um vídeo meu, tipo, a minha voz é uma voz muito característica e que dá pra ser muito treinada, porque eu tenho milhares de vídeos na internet. E aí ele fez tanto a voz quanto o rosto, né, com lip sync, vendendo uma parada totalmente que era um golpe lá, e aí tinha como você pagar, comprar, e a galera reclamando que não estava recebendo. E aí eu olhei e eu falei assim: "Pô, triste, né, cara, porque uma pessoa que tem um conhecimento de fazer isso, poderia estar monetizando da forma correta, sem correr o risco de ser preso ou de ser processado", porque é algo que é único hoje em dia, cara. Tipo, você ter esse poder de usar AI para coisas produtivas, para construir um negócio, para ganhar dinheiro e não aplicar um golpe. Então, eu tenho visto como prioridade total, eu tento pregar muito lá na lounge, lá nas empresas, eu utilizo muito, tô muito inserido, cara, tipo, eu destravei um nível de curiosidade que tinha tempo que eu não destravava na minha cabeça, tentando entender todas as ferramentas, como aplicar cada uma. Infelizmente, o tempo que eu tenho hoje para fazer isso não é igual quando eu tinha 16, 17 anos, que eu viraria noites a fio para fazer uma nova parada ali bizarra e mostrar para os meus amigos. Então hoje eu tento descobrir e direcionar a informação para pessoas que estão nas minhas equipes que vão poder se aproveitar muito melhor do que eu. E tem sido um ótimo resultado, cara. A empresa está sendo extremamente mais eficiente. Tem um caso muito legal que é dessa semana, de semana passada, acho que vale a pena falar. A gente abriu um programa de estágio para a Loud, e aí o número de inscrições foi surpreendente, cara. 20 mil pessoas se inscreveram em uma semana para ser estagiário da Loud. E aí nosso time de people lá, né, humilde, né, 5 pessoas lá, falaram: "Pô, essa planilha tá meio grande, né, pra gente ver o formulário com as respostas de todo mundo e etcétera, mas como o nosso head de people lá, o Felipe, já tá inserido em AI, o cara conseguiu, né, traduzir toda essa base de dados para um agente conseguir identificar quais perfis ali eram semelhantes ao que a gente estava buscando no estagiário, desde, tipo, aonde o cara estudava, quais áreas de interesse, qual que era o perfil dele, localização. Então, pô, isso tudo foi filtrando aquela lista de um jeito que antes ele me falou que em outras empresas eles levavam dias. Então são coisas simples, mas que, cara, mudam totalmente a produtividade de uma empresa. As pessoas conseguem ser hiperprodutivas sem precisar de dar burnout. Então, o departamento financeiro consegue avaliar milhares de pedidos de reembolso e de corrida de Uber e entender os padrões ali que antes era um trabalho manual, cara. Então, isso ser democrático, isso ter acessibilidade, para mim vai transformar todas as empresas que desejarem mergulhar nisso. Tipo, em 2000 e ao longo da sua trajetória, teve momentos que você prosperou porque estava muito ligado no que estava acontecendo lá fora, executava com excelência e fazia uma mega thumb, uma ótima edição. Exato. E hoje isso tá democratizado de certa forma. Só sobra o lado humano? Essa leitura Hum. tá certa? Como é que você olha isso? Como é que você olha sobre as lentes da Loud, do pessoal que você trabalha? É curiosa essa pergunta, tipo, a partir do momento com tanta coisa de AI, né, que tá padronizando tudo, que todo mundo tem acesso à mesma resposta, a tendência é pensar que todo mundo vai fazer a mesma coisa, né, e aí todo mundo vai ficar igual, se todo mundo tem as mesmas ferramentas, todo mundo segue o mesmo template de processo criativo, tudo fica igual.
Só que tem uma coisa que sempre foi o twist que eu usei tanto para os meus negócios quanto para o meu conteúdo. É que por mais que eu buscasse referências, que eu estivesse estudando, eu nunca fui preto no branco naquilo. Eu sempre precisei colocar o meu DNA, o meu jeito, desde jeito de falar, cara, as minhas piadas internas da minha comunidade, o que que eu sei que só tem aqui no Brasil. Pô, a galera às vezes fala: "A Loud copiou a FaZe". Não, cara, talvez a gente tenha tropicalizado a FaZe em um país que ninguém estava fazendo isso, e isso é muito forte. Tanto que os números passam os números da FaZe hoje. Então, assim, não é sobre copiar, é sobre saber carregar toda a tua bagagem, experiências que só você viveu e a máquina nunca vai conseguir viver, e projetar isso em coisas que são muito mais cientificamente provadas de dar certo e que vão ter muito mais qualidade técnica usando as novas ferramentas. Então eu acho que esse é um pouco do futuro de conteúdo. O cérebro humano nunca vai ser descartado e muito menos a criatividade de um bom creator. A última barreira vai ser a humanidade, né. A última barreira é a humanidade. O pessoal tem falado muito isso, cara. É, mas no final do dia, eu acho que desde o começo das redes ali, quando os blogs apareceram e a gente tinha que realmente entender aqueles textos e ver quem que era cada um, até hoje com tanta ferramenta de AI, as pessoas se conectam a pessoas, assim. Eu acho que no final do dia o que se destaca é muito disso, ainda mais no Brasil. Eu sinto que o Brasil é um país muito humano e que vai demorar para migrar para migrar não, para absorver algumas tendências, como por exemplo os digital avatars, que o pessoal fala que, tipo, a Ásia é muito forte, e agora com esses novos modelos de geração de vídeo conseguem ficar próximos da perfeição, mas vão existir coisas que só o ser humano mesmo consegue entregar, e isso sempre vai ter valor. Eu olho muito para esse lado. Eu concordo 100%. E uma coisa que me chamou muita atenção da vez que a gente se conheceu também é quanto você também tem um propósito sobre o que você está fazendo, além de si e também de impacto positivo para a sociedade, né. No final do dia, eu sei que a nova geração tá ali buscando referências na internet, e hoje em dia é muito difícil brigar com quem são as referências para essa galera, porque a briga por atenção, as polêmicas, a ostentação, é o que move o mundo hoje, cara. É o que move as redes, é o que a juventude está buscando. E às vezes você tentar ter uma voz ali que é mais consciente, que é mais, pô, racional, você não vai ser ouvido, porque é muito barulho. Então eu tento brigar um pouco mais por esse lado, eu tento trazer: "Não, cara, vamos empreender, vamos produzir conteúdo, vamos trabalhar, cara, vamos fazer algo diferente, tem que estudar, cara, tem que se informar, não importa como você vai estudar". Eu estudava as paradas que eu gostava pela internet, pesquisando em site gringo e traduzindo sem nem saber inglês. Hoje em dia tem um monte de curso de graça, fera na internet que dá para você aprender, então vamos atrás? Então eu acho que no final do dia, se eu tenho essa plataforma para falar com tanta gente, e eu não usar isso pra tentar fazer a galera ter a virada de vida que eu tive, eu tô sendo no mínimo egoísta, tá ligado? Então eu tento cada vez mais ir pra esse caminho, por isso eu comecei o canal Bruno PH também, que eu conto todas as minhas histórias, minha trajetória, minhas experiências, e o pessoal vai se identificando. Eles veem como mais possível vir às vezes de uma cidade pequena, de ser uma pessoa curiosa, gostar de games, que antes não era nem considerado uma profissão, eles vão vendo aquilo como um potencial real e aí isso pra mim hoje é a minha maior vitória, assim, tipo, quando eu paro pra conversar com alguém, o cara fala: "Pô", acontece muito, tipo: "Pô, me inspirei com você, olha eu aqui no teu vídeo lá na Brasil Game Show em 2015, um molequinho de 8, 9 anos lá, tirando foto comigo, saiu no meu vídeo, de repente o cara tá trabalhando num time de esportes com 20 anos, ele é analista de dados de um time". Eu falo: "Pô, o cara se inspirou porque via meu vídeo e hoje trabalha com isso". Na própria Loud, da galera que joga lá hoje profissionalmente, tem vários que falam: "Pô, a primeira vez que eu joguei foi vendo o teu vídeo, pô". Então isso pra mim eu acho que é deixar um legado, é fazer história muito além de dinheiro, de equity, de qualquer coisa. Então eu tento passar um pouco disso pra galera também, porque senão no final do dia você produz só por dinheiro, acaba desanimando quando você já tem dinheiro. Imagino. E isso é muito legal, eu imagino que você blindou sua cabeça, né. Hum. Como é que você lidou com fama, sucesso, dinheiro, pra ser essa pessoa equilibrada, essa pessoa que não é deslumbrada, Sim, porque isso é muito difícil. é muito difícil. Eu tive uma sorte tremenda de ter, pô, uma estrutura familiar muito boa, não que tipo, eu tinha educação financeira, não, eu tive que aprender a investir na internet, mas eu ouvia bons conselhos, a valores éticos, morais, então isso foi me ajudando muito desde muito novo. E além disso, eu sinto que a minha trajetória foi num timing, interessante. Eu demorei muito tempo para crescer, para aprender, eu fui errando, eu errei pequeno, eu errei grande, então
eu percebo que a galera às vezes se perde hoje quando tudo acontece muito rápido. Então a galera fica rica muito rápido, ganha uma quantidade de dinheiro muito grande, perde tudo. E aí depressão, não, e burnout, um monte de seguidor, galera te xingando, falando que você é o melhor, é o pior. Então a mente humana não é preparada para isso. Eu tive um pouco mais de sorte porque eu fui acompanhando a evolução das redes, o crescimento da base. Então eu fui entendendo como é que esse jogo funcionava. Então, eu penso muito sobre isso, né, como é que eu não tiltei tanto igual a maioria dos creators hoje estão tiltados, e pode ser por conta disso. Eu fiquei muito impressionado conversando com a galera desse mundo, né, alguns dos grandes criadores, e o pessoal atribuía muito a no momento que essa pessoa cresceu de forma exponencial, ela se blindou. Hum, Então ela continuou focando em produzir conteúdo ao invés de ir pra festas de não sei quem, ao invés de ir pra Mônaco. Você sente que isso de fato é um diferencial entre aqueles que têm sucesso e aqueles que têm muito sucesso? pode ser, eu nunca tinha parado para pensar e eu percebo que eu fiz isso meio que inconscientemente. Então eu nunca fui a pessoa de ficar indo pra festa, indo pra balada, que nem eu falei, cara, era nerdão mesmo. Porra, jogava Tibia quando eu era criança 14 horas por dia, tinha servidor de Mu, de um monte de coisa. Então, nem se eu quisesse eu estaria indo pra muita festa, cara. Tive uma época ali na adolescência, mas com certeza volta naquilo do ambiente que você tá. Se você tá sentado com um monte de gente que quer gastar dinheiro, que quer ostentar, que quer, sei lá, usar droga, você vai ir para o mesmo caminho. Tipo, é muito difícil você ser um cara que não vai ir. E existem estudos que provam isso, né? Se você convive no meio de pessoas obesas, a tendência é que você ganhe peso. Mesmo que você seja um cara que gosta de academia e que controla a dieta, é a tendência e a estatística. E eu vi isso muito acontecer, porque eu já acompanhei centenas de creators nos últimos anos a nível profissional. E o oposto é verdadeiro. Inconscientemente, ou talvez por algum motivo, desde o início eu te falei que eu me associei à comunidade de pessoas que queriam prosperar, desenvolver, trabalhar, aprender com a internet. O primeiro grupo de creators de games de mobile ali que a gente era conectado era uma competição que chegava a ser bizarra, só que saudável para ver quem que ia produzir, quem que ia crescer mais. Então eu digo para a galera que me acompanha que o melhor jeito é procure esses ambientes. Primeiro passo, você não sabe nada tecnicamente, não sabe por onde começar, o que que estudar. Se coloca numa roda de alguém que parece que está fazendo algo certo, que está indo para o caminho certo. Você vai começar a absorver quase por osmose aquele conhecimento. E aí o resultado depois começa a vir, você vai desbloqueando algumas coisas. Até hoje eu tento fazer isso. Bem legal que no final volta para o começo do episódio que a gente fala do Orkut e desse grupo de pessoas, né. Essa lição cedo que você teve na vida, o quanto isso foi transmitindo e passando ao longo do tempo. Total. Então, são algumas premissas que depois de tanto tempo eu começo a pensar e eu sempre repito isso, porque eu vi que deu certo pra mim e às vezes eu vou contando pra galera e eles vão fazendo e dá certo pra eles e eles falam: "Cara, por que eu não fiz antes?". Aí eu falei: "Pô, eu dei sorte que eu descobri isso muito cedo, mas que bom que você já começou agora, você tem muito tempo pela frente ainda". Eu acho que qualquer mercado vai ser assim, cara, até às vezes dentro de uma empresa, a pessoa trabalha ali. Dentro da empresa a gente sabe que existem núcleos que são detratores da cultura e outros que são promotores, que vão querer fazer acontecer independente dos desafios. Se você começa a se associar com esse grupo, a chance de você ser promovido, ter sucesso, receber uma nova oportunidade é muito grande, cara. Chega a ser bizarro o tanto que um lado te eleva e o outro lado vai te derrubar. Demais. E quem na vida te inspirou? Cara, essa pergunta é engraçado, cada podcast que eu vou, alguém faz essa pergunta e eu respondo uma coisa diferente. E nunca parece que é a resposta certa, sabe? Eu acho que no final do dia, a gente replica muito do que a gente vê em casa. Então eu vejo que as pessoas da minha família me inspiraram em muitas coisas. Talvez não profissionalmente indo para a mesma área, mas como pessoa eu vejo o reflexo deles. Então eu acho que minha principal inspiração foi dentro de casa. Quais princípios e valores? Cara, então, tipo, a verdade, assim, eu sou uma pessoa extremamente ética, então eu entendo o que que é saber medir o que que é certo e errado, tipo, pra mim não tem, tipo, zona cinzenta, assim, não tem disse e depois volta atrás, então isso é algo que eu levo muito a sério. Tentar ter empatia, ouvir as pessoas, eu vi isso dando errado já, eu vi isso dando certo, pra mim é muito difícil sendo um cara introvertido, que não tem tanto, esse tato com pessoas, com seres humanos, eu tive que aprender isso muito. E desde lá de trás eu acho que dentro de casa eu vi isso muito também e comecei a replicar um pouco e deu muito certo. Então esses valores, pô, o trabalho, então todo mundo da minha família trabalha muito, tipo, pode não ser a mesma área, né, alguns eram professores, advogados, tal, dentista, e eu olhava aquilo e eu falava: "Pô, se um dia eu tiver um emprego, vai ser muito foda". E aí isso eu acho que desde novinho eu fui fazendo inconscientemente que poderia ser
simulação de um emprego. E aí, com o tempo, acabou virando. O que antes não era considerado um emprego, com o tempo foi virando. Que demais. E a última pergunta do Sunday Drops, Ah, eu vou nem perguntar sobre. normalmente a da inspiração é a última, mas tem uma última agora. Não, tem a última. A última é: qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Nossa, essa daí é inédita, pô. Essa acho que nunca me fizeram. Cara, posso dar um exemplo engraçado? Por Esse, favor. esse é engraçado. Eu estava na faculdade, né? E aí o curso que eu fazia era um curso muito difícil. E aí eu me via preso naquilo ali. Era ciência da computação, né? Então, tipo, muito difícil. Eu estava fazendo uma matéria de física lá, que era a mesma matéria que o curso de física e de engenharia elétrica fazia. Eu não conseguia passar, cara. Eu tentei uma vez, fui reprovado. Tentei duas vezes, fui reprovado. E toda a minha vida futura estava sendo travada por eu terminar essa matéria para eu poder sair de Viçosa e ir focar nas coisas que eu queria focar. Eu não queria largar a faculdade depois de ter sofrido por 4 anos, feito intercâmbio, dedicado a minha vida toda. Eu queria concluir aquilo, mas essa matéria eu sentia que era algo que não só era além da minha capacidade naquele momento, porque eu também estava trabalhando já e dedicando muito a eventos e viagens, então eu não conseguia, cara, não conseguia. Só que aí eu estudei muito. Eu fiz a primeira prova, eu tirei um notão. Eu fiz a segunda prova, eu tirei uma nota ok. E aí eu fiz a terceira prova e eu fui muito mal, cara. Fui muito mal, porque nos outros anos que eu tinha feito, eu já tinha aprendido a matéria da primeira prova, da segunda, mas a terceira era meio que novidade, eu sempre tinha largado antes. E eu sabia que eu não tinha tirado a nota. Aí eu fui lá na sala do professor. Eu fui lá e contei toda a história, cara. Eu falei, cara, essa é a minha realidade. Eu fiz isso, minha rotina hoje é essa, eu tô trabalhando já, cara. Tipo, eu não tô aqui à toa, tá muito difícil. Fiz a prova, eu dei meu melhor. Pode olhar lá que eu fiz tudo que eu conseguia, mas se eu não passar, eu vou ter que ficar mais um ano aqui. E aí vai atrasar muito a minha vida. E aí eu saí da sala. Tipo, aí ele falou: Não, eu vou olhar, beleza. E aí, quando eu fui abrir pra ver a nota, cara, no dia 60, passei na risca. Até hoje, eu não sei se eu passei ou não, mas eu acredito que essa talvez tenha sido uma das coisas mais gentis que alguém fez comigo e talvez tenha desbloqueado uma sequência de coisas boas. Pô, que demais. Eu não sei o nome do professor, mas se ele escutar essa Loucura, história um cara. E dia, eu penso muito nisso, tipo, eu penso muito nisso, era muito difícil mesmo. Eu me foi. via travado ali. Isso é uma baita gentileza. Pô, PH, obrigado. Espero te receber aqui outras vezes para falar de Ah, outras pode inflexões da chamar. vida. Pode E chamar, cara. Pô, legal, assim, demais ver um nível de programa onde a gente consegue trazer esse lado mais business, assim, só que também com a pegada de creator economy. Então, pra mim, tá sendo algo único, assim, parabéns pelo projeto. Que nem eu falei, vi os outros episódios, alguns ali, e poder estar sentado aqui, cara, é um motivo de orgulho absurdo, de sinal de que eu tô fazendo algo que tá sendo visto e isso vale mais do que qualquer coisa. Então, agradeço pô, demais. significa muito ouvir isso. Valeu.